Olá meus irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante. Você sabia que o inimigo fica nos observando de perto? Ele fica estudando cada passo nosso, tudo que a gente faz. Sim, realmente ele nos conhece e apesar dele não conseguir ler os nossos pensamentos, ele fica de olho nas nossas reações. Ele presta atenção nas nossas atitudes quando nós estamos em diferentes situações. Ele observa como nós agimos perto de algumas pessoas, ele fica prestando atenção aonde os nossos olhos se direcionam e até mesmo aquilo que nós escolhemos ouvir. E por que ele faz isso? Ele reúne todas essas informações para montar a tentação perfeita e colocá-la bem na nossa frente. E ele pode ter várias táticas, mas todas elas, no final das contas, têm a intenção de nos enganar. O inimigo só tem poder sobre nós quando caímos em suas armadilhas. Por isso eu não quero aqui supervalorizar o poder do inimigo, mas eu quero abrir os seus olhos para essa realidade. Porque muitas pessoas acham que o inimigo já foi derrotado e que por isso elas não precisam se preocupar. De certa forma elas estão certas. O inimigo já foi derrotado há 2000 anos na cruz do Calvário, quando Jesus morreu pelos nossos pecados e rasgou toda a dívida que nós tínhamos com o pecado. Jesus já nos libertou das mãos do inimigo, mas para isso precisamos recebê-lo como nosso Senhor e Salvador e precisamos andar em obediência, ou seja, em santidade. Amém? Então esse vídeo é para te mostrar que o inimigo utiliza muitos truques e hoje eu quero conversar sobre 2 truques que podem estar te afetando e atrapalhando a sua comunhão com Deus, tá certo? Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Aqui nós temos formado uma grande família e tem sido uma bênção, irmãos. Então venha participar junto comigo, ok? Olha, eu quero que você lembre de uma coisa. Tudo que vem do mal, as suas armas, os seus ataques, vem das trevas, da escuridão. Não tem como o inimigo fazer nada de bom. Ele não se arrepende, ele não muda de vida, ele não sai da escuridão para a luz. Não. Então você tem que entender que não se brinca com coisas espirituais. Você tem que ter o temor do Senhor. E aí quando Jesus entra na sua vida, a Bíblia diz que a luz começa a brilhar. Você se torna a luz do mundo, porque Jesus está em você. E o que acontece com a escuridão quando a luz chega? Ela desaparece, não é verdade? Por isso, sempre que nós nos depararmos com algo que venha do maligno ou que tivermos dúvida, algo que talvez Deus já está te mostrando, você tem que orar, você tem que repreender. Você não pode, por exemplo, fazer parceria com uma pessoa que é do mundo, por exemplo, porque a Bíblia diz que não existe comunhão entre o crente e o incrédulo, a luz com as trevas. Então você tem que entender que agora você pertence a Jesus, você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue. E agora você está do lado do vencedor. Você não pode mais se envolver em um jugo desigual, você não pode mais compactuar com as forças das trevas, tá ok? Mas você já parou para pensar que mesmo estando ao lado de Jesus, muitas vezes você se sente distante, muitas vezes você se sente um derrotado, parece que as coisas não dão certo na sua vida de jeito nenhum? É por isso que eu quero abrir os seus olhos para a maneira como o inimigo pode atuar na sua vida. Eu sei que tem pessoas que pensam assim: ah, pastor, mas nem tudo é demônio, pastor. E é verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existem mais demônios atuando na vida das pessoas e até mesmo na vida dos cristãos do que a gente imagina. E se você colocar em prática aqui tudo o que eu te disser, com certeza você não vai dar mais espaço para o diabo. Você não vai deixar mais com que o pecado te domine e te escravize. E por isso a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que Satanás, ele é chamado de tentador. Ele é especialista em tentar as pessoas, não para que elas sejam aprovadas, mas para que elas caiam e se desviem do caminho do Senhor. Eu quero ler com você o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço.
Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo estava sendo perseguido e ainda assim estava muito preocupado, com medo de que o tentador desviasse os outros irmãos do caminho de Deus. E ele poderia fazer isso de várias maneiras, mas ele queria, acima de tudo, abalar a fé daqueles irmãos. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se o inimigo conseguir fazer isso, ele consegue impedir que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, o inimigo ele tenta de todas as formas nos fazer acreditar que nós ainda não fomos libertos, que nós ainda estamos presos no pecado, que nunca sairemos desse deserto, que nós somos incapazes, que nós estamos debaixo de uma maldição ou que ele ainda tem algum poder sobre nós e que por isso não importa o quanto nós lutemos, nós nunca iremos vencer. Mas, irmãos, essas são mentiras descaradas do diabo. O diabo quer ver a sua derrota. Ele não quer ver você sendo livre, liberto de todas as amarras. E quando nós pensamos nessas mentiras, nós causamos ciúmes no Espírito Santo porque nós damos mais poder ao diabo do que ao poder de Deus. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que vive em nós do que aquele que está no mundo. Irmãos, guarde isso. Deus nos deu autoridade e domínio sobre as trevas. Agora nós somos luz porque nós refletimos a glória do Senhor. Mas o inimigo vai tentar nos confundir, nos fazendo esquecer do poder que nós temos. Quando ele nos ataca, nós muitas vezes ficamos perdidos, sem esperança e aí deixamos de orar. Esse é um grande perigo. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Eu sei que você tem muitas falhas, você comete ainda muitos pecados. Mas não desista do Senhor. Persevere com Deus até você vencer esses pecados, tá bom? Não desista do Senhor só porque você erra muito. Jesus quer te libertar. Ele quer te livrar de todo o mal. E o erro de muitos nós é pensar que quando nós estamos passando por problemas, enfrentando tentações, é porque Deus nos abandonou ou que o mal está vencendo. Não, meus queridos, o poder do Espírito Santo vive em nós. Eu acredito que muitos de nós ainda não entendemos completamente a nossa identidade em Cristo. E essa falta de compreensão nos impede de sentir e usar o poder que nos foi dado. Irmãos, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que Cristo nos libertou e agora não podemos mais voltar a um jugo de escravidão. Nós devemos viver nessa liberdade todo dia. Eu sei que o inimigo vai tentar colocar diante de nós as melhores tentações, coisas que ele sabe e que ele acha que vão nos desviar dos caminhos de Deus. Mas você se lembra daquela passagem em que Jesus foi tentado no deserto, em Mateus capítulo 4? Ali, irmãos, o inimigo tentou oferecer coisas boas para satisfazer os desejos humanos, mas Jesus resistiu. E eu costumo dizer que se o pecado fosse um produto à venda, o diabo seria o melhor vendedor. Ele sabe atingir o alvo, ele sabe como pegar na nossa fraqueza. Mas a verdade é que por mais que os demônios tentem, eles não podem nos forçar a pecar. Eu vejo muitos cristãos dizendo assim: "Ah, pastor, eu não consigo parar de pecar porque tem um demônio me atormentando." E essas pessoas ficam presas nesse pensamento, achando que elas estão debaixo do domínio do mal. E elas esquecem que Deus nos deu o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, o autocontrole. Então, irmãos, nós devemos e podemos ter o controle sobre as nossas atitudes pelo poder do Espírito Santo. Amém? O inimigo pode até tentar fazer o pecado parecer atraente, assim como ele fez no Jardim do Éden com Adão e Eva. Mas lembre-se que a serpente não comeu o fruto, ela apenas usou palavras enganosas. Então guarde isso, toda tentação bem-sucedida se baseia no engano. Nós achamos que o pecado vai nos trazer satisfação, um alívio e que de alguma forma vale a pena trocar a nossa comunhão preciosa com Deus por aquilo que o inimigo está nos oferecendo. E o diabo só nos tenta porque ele sabe daquilo que a gente gosta, dos momentos em que a gente está mais fraco. Às vezes nós mesmos criamos nossos desejos, nós corremos atrás do pecado, escolhendo repetidamente coisas que não são boas para a gente. Oh, meus irmãos, quantas pessoas agora estão aprisionadas nos relacionamentos, na fornicação, no adultério, na prostituição. E o inimigo usa a sua carência. O inimigo sabe quando você está mais fraco, mais sensível. E é engraçado que quando a gente pensa que está bem, se sentindo mais perto de Deus, é impressionante, né, irmãos? Sempre aparece uma coisa para nos distrair.
E tem uma parte na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, o versículo 14, que diz que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça ou desejo. E isso nos mostra que a gente não pode colocar a culpa em ninguém, porque a tentação acontece justamente porque nós estamos cobiçando algo, nós temos um desejo e aí a gente deixa esses desejos ruins tomarem conta. Mas se a gente não desse tanta atenção para esses desejos, o inimigo não teria como nos tentar. E quanto mais a gente alimenta esses desejos, mais fortes eles se tornam, entendeu? Então, se você está entendendo essa mensagem até aqui, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome, na frente escreva assim: eu fui liberto por Jesus. Amém? Creia nisso. Jesus já te libertou e esses desejos que você tem no seu coração, na sua carne, isso você tem que colocar aos pés da cruz. Você tem que buscar ao Senhor. Então, ao invés de fortalecer esses desejos ruins, por que não fortalecer a sua comunhão com Deus? Eu estou falando de orar mais, de ler a Bíblia, de tentar viver de um jeito que agrade ao Senhor. Muitas vezes a gente deixa de lado tudo isso para se distrair com as coisas que o mundo oferece, que o diabo coloca na nossa frente. E depois a gente fica com aquele peso na consciência, não é verdade? Sentindo como se tudo tivesse voltado lá no início, se Deus não estivesse mais com a gente. E é nesse momento, irmãos, que o diabo ele tenta colocar mentiras na nossa mente, de que não existe mais perdão, de que já estamos perdidos. Mas saiba disso, não existe uma pessoa que esteja tão perdida que não possa ser encontrada. Aleluia! Até mesmo o filho pródigo, Jesus contou que quando o pai percebeu que ele estava vindo na sua direção, o pai correu e o abraçou, e o pai não o acusou, não jogou pedras nele, pelo contrário, o abraçou e restaurou a sua vida completamente. E aí sabe qual é o problema, irmãos? Muitas pessoas, quando sentem esse peso na consciência, ao invés de correr para os braços do Pai, elas vão atrás de algum líder religioso, de algum amigo, querendo solucionar aquilo que só Deus pode resolver. E não é errado você buscar a ajuda de alguém, mas sempre entenda que Deus é quem pode solucionar o seu problema. Ele é quem pode te fortalecer. E aí as pessoas chegam para o líder religioso, para um pastor, para um amigo, e elas dizem assim: olha, eu tenho esse problema e eu não consigo parar. Sempre caio no mesmo pecado, eu não consigo mais mudar. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Essas pessoas estão olhando só para o que está acontecendo e não para aquilo que causou tudo isso. Guarde isso que eu estou te falando. Tem pessoas que focam somente naquilo que está diante dos seus olhos, naquilo que elas estão enxergando, mas elas não voltam atrás para saber a raiz do problema. E aí, esses pensamentos mentirosos que o inimigo lança na mente delas fazem elas acreditar que não tem mais jeito, porque elas começam até mesmo a pensar que aquele pecado já não vai causar mais nenhum mal, não vai trazer consequências, e aí a pessoa pode se acomodando na sua fraqueza, nos seus erros. Então devemos tomar muito cuidado, porque o diabo usa todo tipo de estratégia. Irmãos, nós precisamos ir até a raiz do problema, daquele pecado, e investigar o que está acontecendo no nosso interior. Quais são os gatilhos que nos levam a pecar? Você tem que parar de pensar assim: o que eu estou fazendo de errado? E você deve começar a pensar no que eu estou acreditando que está me levando a agir dessa maneira. Entendeu? É aí que entra a questão do arrependimento, algo que tem sido muito mal interpretado nas igrejas. Muitas pessoas acham que o arrependimento é simplesmente mudar uma atitude, se afastar de um comportamento ruim, mas isso, irmãos, é só a metade da história. Sim, é fundamental a gente se afastar do erro, mas o verdadeiro arrependimento começa na sua mente. A palavra original para arrependimento é metanoia, que significa mudar de pensamento. Então você tem que entender o que realmente significa arrepender, porque isso vai fazer toda a diferença. E eu vou te explicar agora. Arrependimento não é só parar de fazer algo, é uma transformação na sua maneira de pensar, é uma renovação na sua mente. Quando a gente se arrepende, nós estamos dizendo a Deus: Senhor, eu entendi o que eu estou fazendo de errado e não é de uma maneira superficial, mas eu descobri onde eu realmente estou errando. Irmãos, quando a gente reconhece isso, nós paramos de dar espaço para o pecado, nós paramos de inventar justificativas para aquele comportamento. Então nós devemos entender por que nós estamos tomando aquela atitude. Quando a gente chega a esse ponto de querer olhar para a raiz do problema, ali nós estamos próximos de encontrar uma saída. Quando você começa a entender que Deus não vai te acusar, Deus quer te ajudar na verdade,
você começa a encontrar força, você começa a se sentir amado e você não dá mais espaço para as mentiras do diabo. Por exemplo, você precisa se conhecer. Hoje você talvez seja uma pessoa muito carente. Você sofreu no relacionamento, você acabou encontrando no pecado uma pequena satisfação, um prazer momentâneo. E aquilo ali está te levando para o pecado. Sempre que você começa a se sentir mal, você começa a se refugiar na pornografia, nos relacionamentos tóxicos, convivendo com pessoas que não merecem estar do seu lado. E aí, quando você reflete sobre o seu coração, por que você tomou tal atitude, é aí que está a cura do seu problema. É aí que nesse momento de fragilidade, ao invés de fazer aquilo de errado, você vai buscar a Deus em oração. Você vai pedir para Jesus curar a raiz daquele mal. Amém? Então você vai me fazer um favor a partir de hoje. Ao invés de ficar se martirizando, se culpando, você vai entender que você está num processo. É o processo chamado santificação. Você não vai acertar de primeira, mas você deve perseverar, deve lutar contra o pecado. E sempre que surgir aquela carência, aquela falta de alguma coisa, você vai buscar em Jesus para preencher esse vazio. Amém? Porque eu creio que todo pecado é uma maneira de você preencher o vazio. É uma maneira de você se satisfazer. Mas é nesse momento, irmãos, que precisamos olhar para Jesus e clamar por socorro. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 13, que Deus sempre dá um escape para nós sairmos de uma tentação. Então, quando você reconhece que você é responsável pelas suas escolhas, aí você está começando o caminho do arrependimento. Quando você reconhece que não existe somente o pecado como opção, mas existe também a oração, a busca por Deus, aí você começa a se libertar cada dia mais. Então, irmãos, eu creio que essa palavra tocou ao seu coração e agora eu quero fazer uma oração pela sua vida, uma oração de libertação. Você vai começar a acreditar que Deus está na sua vida, que Ele te ama e que Ele tem o perdão preparado para você. Eu sei que muitos de vocês carregam o peso da culpa há muito tempo, mas Jesus vai te libertar hoje, amém? Ele está contigo, Ele não vai te deixar ser dominado pelo medo, Ele vai te libertar de uma vez por todas. Aleluia! Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar agora, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos libertado. Mesmo quando nós não te conhecíamos, não te amávamos, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor sabe da nossa condição pecaminosa. O Senhor sabe que nós estaríamos condenados para sempre. E por isso o Senhor foi até o fim. O Senhor suportou essa morte de cruz, uma morte terrível. O Senhor carregou a culpa que era nossa, sofreu o castigo que nós merecíamos. E por isso eu te adoro, Jesus. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para te agradecer, porque hoje nós não somente reinaremos no céu contigo, mas também reinaremos na terra. É assim que a tua palavra nos garante, em Romanos capítulo 5, o versículo 17, que nós reinaremos sobre o pecado, sobre o diabo, sobre este mundo. Ó Jesus, obrigado, porque quando o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor também nos enviou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso encorajador, aquele que nos santifica, que nos convence do pecado. Ó Espírito Santo, nós te pedimos perdão porque muitas vezes o Senhor nos alertou, o Senhor falou conosco e nós calamos a sua voz. Nós não demos ouvidos à tua voz. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a vencermos as tentações, a vencermos as opressões do diabo na nossa mente, as mentiras, as acusações. Nós tomamos posse do que a tua palavra diz, que se conhecermos a verdade, ela nos libertará. Ó, meu Pai, a tua palavra é a verdade. Nos ajude, meu Pai, a viver em comunhão, a andar na tua presença e termos comunhão também com outros irmãos. Nos ajude a sermos santos nesse mundo tão corrompido pelo pecado. Senhor, eu te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor tem feito. E nesse momento eu intercedo por este irmão e esta irmã que estão presos nos vícios, já conhecem a tua palavra, mas hoje, meu Pai, eles não conseguem sair.
Jesus, é algo mais forte do que nós podemos pensar, mais forte do que nós, mas jamais será mais forte do que o Espírito Santo em nós. Por isso, meu Pai, nós repreendemos todo o mal contra nós. Eu repreendo, meu Pai, todo o mal contra a vida deste homem e desta mulher. Eu anulo, eu cancelo e eu mando embora todo o mal, toda a opressão maligna, tudo aquilo que foi levantado contra este homem e esta mulher, para que eles caiam, se desviem do caminho de Deus. Ó Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue, cobre esta pessoa com teu sangue, Jesus, nos livra de todo mal. Não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ó Senhor, Tu és um Deus que livra, um Deus que nos protege. Tu és o guarda de Sião, aquele que não dorme, não cochila. Ó meu Pai, eu te peço, Senhor, venha com a Tua proteção neste momento. Venha nos guardando, Pai, porque grandes são os ataques do inimigo, as suas armadilhas. O inimigo quer manchar a nossa imagem, ele quer nos sujar no pecado, na vergonha. Mas, Senhor, Tu és aquele que nos livra, aquele que nos guarda de todo mal. Senhor, fecha a boca dos leões, Pai. Guarda-nos nessa provação, nessa tentação. E eu creio, meu Pai, que o escape foi preparado para nós. Nós vamos buscar a Tua presença dia após dia. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e eu já te agradeço por tudo. Tu és fiel, Senhor, e nós queremos declarar o nosso amor, a nossa dependência do Senhor, e que o Senhor abra a visão espiritual dos meus irmãos, para que eles não caiam mais, para que eles saibam exatamente quais têm sido as armas do inimigo, e que eles tenham, Pai, a autoridade no nome de Jesus. Essa autoridade que o Senhor já nos deu, nós iremos usar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, estou muito feliz por vocês terem chegado até aqui e eu peço agora que vocês compartilhem. Saiba que você pode mudar vidas ao compartilhar no WhatsApp com as pessoas que Deus vai colocar no seu coração, tá bom? Clique no botão embaixo aqui do vídeo, compartilhar, selecione o WhatsApp e envie para pelo menos 5 pessoas. Deus estará te usando na vida delas. Um grande abraço, eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.